Muito bem, vamos para uma aula sobre Copérnico e agora falar um pouquinho mais sobre o Kepler. Vejamos então, hoje Copérnico e o heliocentrismo, a contribuição do Kepler, aula 35. O objetivo dessa aula é compreender as contribuições de Kepler para o mundo moderno. Mas antes, uma revisão. Na última aula, vimos os avanços feitos por Copérnico e como ele mudou a visão do homem sobre o universo. Lembre-se de acessar o teu Classroom, de olhar certinho ali, responder o formulário e garantir a sua presença. Kepler nasceu em 1571 na Alemanha. Pensa, nessa época, ele até queria ser padre, mas desistiu dessa ideia e seguiu como um pesquisador e começou a estudar. É considerado um cânone para a revolução científica. O que significa ser um cânone? Significa que o cara é uma referência, um cara assim que contribuiu de uma maneira que não se pode falar de física, né, e astronomia sem falar dele. Ele é um cânone. Mais conhecido pelas três leis, né? A lei das órbitas elípticas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Mas essas leis revolucionaram a astronomia. Detalhes é melhor estudar lá na aula de física, né? Que vai ter astronomia e ver essas coisas aí. Mas vamos seguir que pelo menos um conceitozinho sobre isso eu já vou falar mais adiante. Foi professor de matemática na cidade de Graz, na Áustria. Então, olha só, ele começa como matemático. A gente às vezes pensa que matemática é ficar só estudando número, mas da matemática leva para muitas outras áreas, como a física, a astronomia e até a filosofia. E aí eu me lembro, quando estou lá em sala de aula, e os alunos falam assim, não tem nada a ver matemática com filosofia, e ficam sempre com esse deboche, né? E aí a gente tem que estar respondendo isso aí. O seguinte, a maioria dos grandes filósofos que conseguiram fazer grandes revoluções na filosofia também eram matemáticos. Depois teve que se mudar para Leeds, também na Austrália. Mas lá era uma cidade menor. Cidade menor, mais complicado de ficar dando tantas aulas, não tinha muita coisa. E ele conseguiu fazer trabalhos mais manuais. Qual o principal trabalho dele? Desenvolver melhor o telescópio. O telescópio que hoje você consegue entrar numa lojinha qualquer e pegar um telescópio e olhar para o céu, nessa época estavam começando a entender o princípio da óptica, né? De ver como que lentes sucessivas conseguem estar captando para aumentando, diminuindo. Então, ele foi um cara importante nisso. Desenvolveu uma versão melhor do telescópio, né? Que as coisas cada vez maiores, mais potentes. E sua principal obra se chama Mysterium Cosmographicum, que basicamente é pegar os mistérios do cosmos e escrever, né? Ele está relatando. Lembra da ideia anterior lá do Copérnico, da ideia matemática, de descrever as coisas como elas são, e não como elas deveriam ser, ou como foi imaginado lá pelo Ptolomeu. Não, ele pegava o telescópio, apontava, olhava e escrevia o que ele estava vendo. Nela, ele tenta desenvolver uma teoria física, na metafísica de Aristóteles. Então, olha a mistura que ele está fazendo. Ele retorna lá do Aristóteles, da antiguidade grega, onde o Aristóteles fez algumas teorias metafísicas. Então, ele tenta pegar essas teorias metafísicas e comprová-las matematicamente na realidade. A maioria ele consegue. Nem todas, porque o próprio Aristóteles não tinha o poder dos telescópios. E morreu em 1630 na
a Alemanha. Morreu, mas diferente de outros, ou do próprio Copérnico, ele já morreu muito famoso, reconhecido ainda em vida. Porque acontece muito isso, de vários cientistas, pintores, artistas, quando em vida não são considerados. Só depois que morre que vê, opa, esse cara era bom. Mas ele conseguiu ainda em vida. E vamos a esse primeiro exercício. Por que Kepler é considerado o cientista muito importante? Aguarde então você fazer as suas anotações, talvez no notebook, para bem fixar esse conteúdo.
Então, conseguiu fazer a tua anotação? Isso é sempre bom para fixar o conteúdo. Vamos lá. Por que Kepler é considerado um cientista importante? Porque ele desenvolveu melhor a teoria de Copérnico e descobriu que as órbitas dos planetas são elípticas e não redondas. Vamos explicar melhor isso na sequência. Em busca de uma ordem cósmica. Para ele, assim como para Copérnico, Deus é matemático. Então, olha o que está acontecendo, né? Ele coloca ali nessa imagem simbolizando, né? 1, 3, 5, e aí vai colocando esses triângulos dos círculos e que vão aumentando. Então, Deus é matemático, né? E Copérnico fez a revolução mudando o paradigma e já dando essa ideia. E agora o Kepler vem colocar isso na prática, vem mostrar como de fato Deus é matemático. Essa é uma ideia neoplatônica. Então olha aqui esse desenho, de que os planetas estão aí circulando e está tudo em volta da Terra no centro. E agora ele tenta fazer uma busca de uma ordem cósmica. Por quê? Porque ele percebe que a teoria neoplatônica, ou lá do Ptolomeu, não dá uma ordem muito boa. Porque a teoria que mostrou os desenhos, quando ele pega o telescópio dele potente e olha para o céu e começa a ver como que Marte se movimenta, como o Mercúrio, como a própria Lua se movimenta, como que está o movimento da Terra em relação ao Sol, ele vê que, na realidade, aquela teoria não está dando certo, não. Os planetas não estão obedecendo aquela teoria. Se não está obedecendo a teoria, só tem uma explicação. A teoria está errada. E aí defende que o universo tinha as razões geométricas. Aí, de novo, geometria é um ramo da matemática. Aí ele começa a fazer um novo tipo de desenho do movimento dos astros, baseado mais em matemática e não em teorias abstratas sem observação da realidade. E aí os 5 poliedros platônicos poderiam explicar as órbitas do universo. Poderiam, não necessariamente. Então aqui é uma teoria bem complicada dos poliedros, né? Que são coisas com várias laterais, né? E que um dentro do outro. Após a finalização da sua obra, mandou para os principais astrônomos da época. Então, olha só, quando chega a vez do Kepler, ele consegue escrever, publicar e mandar para os outros amigos já sem tanto medo assim de parar numa fogueira. Que essa ideia de todo mundo que ia contra a ideia da igreja parar na fogueira já não estava mais assim tão em vigor, né? Podia ser até um excomungado, podia ser não bem visto na sociedade, mas parar na fogueira já não ia mais. Então ele pôde ter a ousadia de publicar e explicar as suas teorias para os seus colegas astrônomos. E aí vejamos, qual foi a teoria que o Kepler desenvolveu no seu livro Mysterium Cosmographicum? Vamos ver o que você responde? Pode pesquisar um pouquinho aí na internet também.
muito bem. Conseguiu pesquisar um pouco mais sobre isso? Então vamos lá. Qual é a teoria que Kepler desenvolveu no seu livro Mistério Cosmográfico? Ele dizia que os poliedros platônicos poderiam explicar as relações matemáticas entre as órbitas do planeta. Será? Vamos ver melhor mais adiante. Então, as 3 leis de Kepler. Depois que percebeu que sua teoria das órbitas estava errada. Então, olha que legal. O primeiro livro dele, ele defende uma teoria. E depois ele vê que estava errada, então abandona e vai para a nova. E aí fica já uma lição para nós. O problema não é mudar de ideia. Mudar de ideia é muito bom, assim que você percebe que está errado. O problema é não ter ideias. Então vejamos. Ele passou mais 10 anos estudando a órbita de Marte. E nesses estudos que ele conseguiu desenvolver uma nova teoria e ver que a teoria anterior estava errada. Então percebeu que as órbitas fossem elípticas, tudo faria sentido. Então olha o que está acontecendo. Até ali, nesse primeiro livro, ele imaginava que a Terra e os planetas giravam assim, ó, redondinho, ó, bem certinho. Mas ao observar como Marte se movimentava, ele viu que era mais sentido se fosse elíptica, sabe? Um ovo assim achatadinho, não redondinho. Então essa ideia de ser elíptico é o que na verdade está vigorando até hoje. E foi o Kepler que descobriu isso. E assim surgiram as leis de Kepler. Já mencionamos anteriormente e agora vamos explicar com um pouquinho mais de detalhe. Mas reforçando, detalhe mesmo, é lá na aula de física. As órbitas dos planetas são elípticas, das quais o Sol orbita um dos polos. Então, olha só. Nessa primeira ideia, os planetas estão em elipse, mas o Sol em si não está no centro, mas está em uma das laterais dessa elipse, não é bem centralzinho. A segunda teoria, a velocidade orbital varia de acordo com a distância do Sol e o tempo percorrido. Então, lembra que não só quando a gente olha a Terra, estamos aqui na questão das estações. É por conta dessa velocidade ser elíptico, e aí aproximando e se afastando do Sol, que está formando as estações, primavera, verão, outono, inverno. Então, de acordo que está a face mais para o Sol, ou não está a face para o Sol, mais distante, mais perto. Então, tudo isso está gerando as estações. E os quadrados dos períodos dos planetas estão na mesma relação que os cubos das respectivas distâncias do Sol. Ou seja, por mais que tenha aqui os vários planetas, Mercúrio, e aí Vênus, Terra, Marte e a sequência dos planetas, cada um desses está mais distante do Sol, mas a proporção e a velocidade como eles estão fazendo a rota deles é sempre numa mesma proporcionalidade, né? Dependendo então desse tamanho e da rota dele. Então tudo é matemática de volta, sempre matemática. E aí vamos lá, escolha uma lei de Kepler para dar uma explicada melhor no que você entendeu. Dê uma pesquisada e já guardamos isso.
Muito bem, conseguiu assimilar? Lembra-se, se você não olhou no próprio slide, dá para pesquisar na internet e ver essas leis melhor. Mas e aí, qual é a lei que você escolheu? Vejam a tua. A minha foi essa. A primeira lei das elipses. Por meio de um método de indução, percebeu e comprovou que as órbitas dos planetas eram elípticas, né? Tipo um ovo assim, né? E não redondinha. É a harmonia do mundo. Escreve um livro chamado Harmonia do Mundo. Então ele escreve um primeiro livro, defende uma certa ideia, continua pesquisando por 10 anos. 10 anos depois ele vê que aquele primeiro livro não estava lá muito certo, e ele escreve um novo livro mostrando então a harmonia do mundo. E é bem nesse livro que ele explicita bem a questão da geometria, da matemática, como que os planetas estão circulando dentro de uma certa ordem, naquela velocidade adequada ali, e a relação entre cada planeta, né, o Mercúrio e Vênus e Terra e Marte e Júpiter, todos eles dentro de uma regra matemática. Eles não estão numa velocidade de qualquer jeito. O mundo foi criado com uma harmonia perfeita. E aí falam sempre assim, que os cientistas são ateus. Veja que o Kepler quase foi ser padre, mas desistiu e foi ser cientista. E aqui ele coloca que Deus está na matemática, que a perfeição de Deus está na perfeição do universo. Então essa harmonia perfeita dos planetas, das estrelas, das coisas todas, nisso está Deus. Ele usou o mesmo método que usou para a sua primeira lei. Então olha só, lá na primeira lei que ele faz os cálculos, para descobrir que o movimento dos planetas é elíptico e não circular. A partir dessa primeira lei, ele desenvolve toda a teoria do livro dele. E o método de observação e experimentação. Então veja, o grande ponto aqui. Lembra que eu falei que ele ficou 10 anos pesquisando? Ele não foi ali, pegou o telescópio e olhou uma vez ou duas para o céu. Olha só, descobri, não. E não foi com 2 olhadinhas para o céu, foi 10 anos olhando. Então o grande ponto do Kepler e daí da ciência, que as coisas não são feitas no escritório, fechada numa mesa com papel e caneta. Não, é feito com observação, com constância, com muitas anotações, para até perceber com muita certeza aquilo que se foi observado. Daí que se leva tantos anos. Ele acreditava em uma metafísica do Sol. O que é essa metafísica? Ele pega lá de volta o Aristóteles, né, que coloca toda uma ideia do Sol iluminando e fala até uns aspectos religiosos em cima disso. Ele gerava todos os movimentos do universo. Pensa, em Kepler ainda não se conhecia todos os planetas e principalmente não se sabia que tinha outras galáxias. Até Kepler só se sabia da nossa galáxia. E daí o Sol no centro, de imaginar então que era a partir desse Sol, com tudo girando em torno dele, que se tinha toda essa harmonia, toda essa perfeição. Demorou mais algumas décadas e séculos para os cientistas terem telescópios mais potentes, né? Temos o famoso Hubble, que é um telescópio que está fora da Terra, está lá no espaço, de maneira que ele não tem mais influência nem da atmosfera terrestre, e daí ele consegue ver muito mais longe. E aí os físicos, os astrônomos, verem que a nossa é apenas uma de centenas de galáxias. Então o Kepler ainda não sabia nada disso, o poder que ele tinha com os instrumentos dele era ver ainda só dentro da nossa galáxia.
E daí que ele dá toda uma importância para o Sol. Essa ideia metafísica do Sol, então, é o gerador de todo o movimento. Ok? Vejamos. E o que significa dizer que o mundo tem uma harmonia perfeita? Veja que isso é para responder de acordo com Kepler e não de acordo com a modernidade. Aguardo.
Conseguiu pesquisar? Conseguiu anotar no caderno ou no notebook? Sempre é bom anotar. Vejamos então. O que significa dizer que o mundo tem uma harmonia perfeita? De que tudo é como deveria ser e tem uma razão para ser dessa forma. Por isso tudo tem explicação e elas, por sua vez, são harmônicas entre si. Então a ideia está aqui no centro. Ó. É perfeito porque as coisas são como deveriam ser e não diferente. Não adianta querer mudar, inverter as coisas, que a perfeição é do jeito que está. Ok? Vejamos então agora, para concluir esta aula. Kepler foi primordial para a ciência moderna, pois continuou desenvolvendo a matemática e a teoria do Copérnico. Copérnico fez a revolução, mudou o paradigma, coloca então agora o Sol no centro e o Kepler vem colocar nas experiências, nas suas observações e comprovar isso. Muito bem, grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese. Vocês poderão pesquisar um pouco mais pela internet, aqui algumas referências a mais sobre esse assunto.